Oi, galera, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre a origem da vida e do universo. Esse estudo está dividido em duas teorias: a teoria criacionista e a teoria evolucionista, que também está enquadrado na origem da vida, o Big Bang. As principais diferenças entre essas duas vertentes são que o cristianismo ele tem um teor religioso, ele é inspirado na religião. Tem a principal base o livro sagrado, que é a Bíblia, especificamente no livro de Gênesis. Eles acreditam que os seres vivos eles foram criados exatamente da forma que eles são hoje em dia. Já o evolucionismo, ele prega que a evolução é um processo diferente, que vários organismos vão se desenvolvendo até chegar nisso durante todo o desenvolvimento da história da Terra. Ele tem um teor científico e o livro que é baseado nisso é o livro Origem das Espécies, de Charles Darwin. Eles acreditam que os seres eles evoluíram de um estágio inicial até chegar onde eles estão hoje em dia. Acredita que há um Deus criador de todas as coisas e que ele criou o mundo e todas as coisas em 6 dias. E que o mundo tem apenas alguns milhares de anos e não bilhões. Eles acreditam que Deus veio especialmente só para criar essas formas de vida na Terra, sem usar outras formas anteriores. O criacionismo ele é baseado em religiões, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, que é baseado nos livros dele, a Bíblia, o Alcorão. E eles acreditam que o universo e a vida foram criados através de um ser sobrenatural, um Deus. Já no evolucionismo, ele é baseado no conceito da seleção natural de Darwin. O que eles acreditam? É que os seres vivos eles foram evoluindo, evoluindo e se adaptando até se tornar o que são hoje em dia. O processo de evolução, ele basicamente é que os seres vivos que não se adaptaram ao meio ambiente, eles não vão conseguir sobreviver. E aqueles que se adaptaram, vai ocorrer variações genéticas que vai ser introduzidas entre as espécies através de mutações aleatórias de DNA. E essas mutações vão se manifestar em características físicas dos organismos vivos. Então, os organismos que têm essas características, eles são mais adequados para sobreviver no ambiente em que eles vivem e a partir disso vão se reproduzir e passar esse DNA mutante que é mais forte para as seguintes gerações. De acordo com que esses organismos vão sobrevivendo e se reproduzindo, esse processo vai se repetindo ao longo de várias gerações. E isso que é o chamado de evolução. A teoria do Big Bang foi anunciada em 1948 pelo cientista russo Georges Gamow e o padre astrônomo belga Georges Lemaitre. Segundo eles, o universo teria surgido após uma grande explosão cósmica, entre 10 a 20 bilhões de anos atrás. Esse termo explosão, ele se refere a uma grande liberação de energia que causou a criação do espaço-tempo. Com isso, houve a mistura de partículas subatômicas no espaço, que são os elétrons, os neutrinos, os quarks, e eles se moviam para todos os sentidos com uma velocidade muito próxima à velocidade da luz. E as primeiras partículas pesadas, que eram os prótons e os nêutrons, se associaram e formaram núcleos de átomos leves, como hidrogênio, hélio e lítio, que estão entre os principais elementos químicos formados no universo. Durante os primeiros anos do universo, ele era tão denso por causa dos elementos químicos hidrogênio e hélio serem muito leves e a luz não conseguia se propagar ali, ela não se espalhava. Então tudo era como uma névoa densa que absorvia toda essa luz. Com o passar dos anos, esses elementos químicos foram se juntando até formar o que são conhecidos hoje em dia como as galáxias. Com o passar dos anos, o universo foi se expandindo e houve a diminuição da temperatura. Com isso, os elétrons livres começaram a se juntar cada vez mais, formando alguns átomos neutros, que foi conhecida como a fase da recombinação. Nessa fase, a luz começou a conseguir se espalhar de uma maneira mais fácil pelo espaço e o universo começou a se tornar mais transparente. Cerca de 200 milhões de anos após a expansão do universo, as forças gravitacionais elas começaram a aglutinar grandes proporções de gás. Nessa época, a composição do universo era praticamente 75% hidrogênio e 25% gás hélio. Com o acúmulo desses átomos que tinham volume pequeno e alta temperatura e pressão muito alta, começou um processo de fusão nuclear dos átomos, que deu origem às primeiras estrelas.
Após 500 milhões de anos, a força gravitacional do universo começou a unir lentamente um aglomerado de estrelas, que foi a formação das galáxias. A origem da vida no planeta é um assunto que é muito discutido. E com isso nós vamos hoje falar sobre os dois temas que são mais conhecidos, que é sobre a teoria da abiogênese e biogênese. A teoria da abiogênese, ou teoria da geração espontânea, ela fala que a vida surge a partir de uma matéria bruta, de uma matéria sem vida. Um exemplo disso é quando fala que a partir de roupas sujas surgem os ratos. Outro exemplo também que é a partir da lama do lodo de rios surgem os sapos e os anfíbios. Mesmo parecendo muito absurda essa teoria, ela foi aceita até o século XIX e ela representava o pensamento de maioria das pessoas daquela época. Já a teoria da biogênese, ela é completamente o contrário. Ela diz que os seres vivos ele não vai surgir do nada ou de uma matéria sem vida, ela vai surgir sim de algum ser vivo já pré-existente. Por exemplo, um rato ele vai surgir de algum outro rato já pré-existente e um sapo vai surgir de algum outro sapo já pré-existente. Os estudos mais marcantes e mais conhecidos para poder explicar a teoria da biogênese foram realizados pelo cientista Francisco Redi e Pasteur. Um exemplo clássico é de Francisco Redi. O que ele fez? Ele pegou 2 potes com carne crua e um ele tampou com gaze e o outro ele deixou aberto. E depois de uns dias ele percebeu que o frasco que estava tampado não tinha acontecido nada com a carne, mas o que estava aberto tinha larvas de moscas. Com isso, ele pôde perceber que as larvas elas não surgiram através da carne, e sim que as larvas eram alguma fase da vida da mosca. Esse experimento ele foi muito importante para a fase científica daquela época, ele foi um grande avanço. Já o experimento de Pasteur foi o seguinte: ele fez um caldo nutritivo e colocou em um frasco de vidro e que tinha um gargalo bem esticado, como um pescoço de cisne. E esse caldo nutritivo, ele foi fervido, o que matou todos os micro-organismos. E com o tempo, ele percebeu que nada surgiu naquele frasco. Mas depois que o gargalo se quebrou, houve a proliferação de micro-organismos. Foi então que eles perceberam que há presença de micro-organismos no ar que está em contato com o líquido que estava ali dentro e aí sim eles começaram a se desenvolver. Após esses experimentos, a teoria da abiogênese foi desacreditada e se tornando então a teoria da biogênese a mais aceita pelos cientistas até hoje. Outra teoria também muito conhecida é uma teoria sobre evolução química, que é a panspermia cósmica. Essa teoria nos diz que a vida pode ter surgido nos oceanos da Terra primitiva. E quando ocorreu toda a explosão, chegaram substâncias junto ao planeta que contribuíram para a formação de vidas. Não que essas substâncias já estavam aqui, mas que elas chegaram aqui. A discussão sobre essa teoria provavelmente começou no século V a.C., na Grécia, por Anaxágoras. Só que depois ela foi voltada à discussão sobre essa teoria por volta de 1979 pelos trabalhos de Ehrman e William, que eles falavam da possibilidade de meteoros que eles serviram como transporte dessas vidas que foram encontradas no espaço. Posteriormente, Svante Arrhenius ele também contribuiu bastante para pesquisas sobre esse assunto. Após isso, muitos trabalhos foram realizados que ajudaram a confirmar essa teoria. Dentre eles estão os de Orgiel, Murchison, Allende e Fred Hoyle. Outra hipótese também relacionada à origem da vida é a hipótese de Oparin e Haldane, que diz que os seres vivos surgiram a partir de umas moléculas orgânicas que formaram substâncias inorgânicas presentes na atmosfera. A hipótese desses dois pesquisadores, elas dão uma ideia de uma evolução química, no que diz que os compostos inorgânicos eles se combinaram entre si e deram origem a moléculas orgânicas, que inicialmente eram simples, e com o tempo elas foram se combinando, até originar moléculas mais complexas. Essa hipótese ela é dividida em 3 partes: a síntese pré-biótica de moléculas orgânicas, agregação de moléculas e evolução.
A síntese pré-biótica de moléculas orgânicas fala que nessa primeira etapa as moléculas eram formadas por compostos inorgânicos. Na atmosfera primitiva, ela era basicamente formada por amônia, metano, hidrogênio e vapor de água. Com a diminuição da temperatura, o vapor da água se condensava e caía na crosta terrestre, o que deu início aos ciclos das chuvas. E nesse período existiam descargas elétricas muito fortes e com muita radiação. E essas descargas elas reagiram sobre as moléculas, formando as moléculas orgânicas. Na fase de agregação de moléculas, ela diz que as moléculas formadas elas começaram a se unir e originar compostos mais complexos, com um metabolismo primitivo. E com isso, a temperatura do planeta foi caindo cada vez mais, e as rochas foram se resfriando, os lagos, os oceanos, e começou a formar umas substâncias com estrutura maiores, muito mais complexas, que deu origem aos que é chamados de coacervados. Esses organismos tinham a capacidade de absorver substâncias do meio e transformá-las em seu interior, e também eles tinham capacidade de se reproduzir. A última etapa é a etapa da evolução, em que diz que esses organismos eles continuaram sofrendo grandes modificações e os seus aparatos bioquímicos se tornaram semelhantes aos atuais.